Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Eletrônica Descomplicada. Aula de hoje, vamos estar falando sobre o 555, como é o seu funcionamento interno. 555, uma introdução básica aqui, rápida do 555. É um circuito integrado, tá bom? Utilizado em muitas aplicações, talvez um dos mais famosos aí, circuitos integrados que nós temos na eletrônica, tá? Eu tenho aqui comigo, ó, o datasheet dele, nesse caso aqui eu tenho o datasheet aqui, ó, da Texas Instruments, tá bom? Esse componente você vai encontrar de vários fabricantes, tá? Eu estou aqui com o datasheet da Texas Instruments, só para vocês terem uma ideia, ó, setembro de 1973, aqui o datasheet, revisão aqui de 2010, tá ok? Que eu tenho aqui. Então assim, um componente já bem antigo, muito famoso, muito usado, basicamente ele é usado assim na parte de temporização, tá bom? Bem famoso por isso. Tem um componente aqui também, ó. A gente vai estar falando com mais detalhes, aplicações, exemplos práticos, inclusive nas próximas aulas, tá? A aula de hoje a gente vai falar sobre o seu funcionamento básico, tá? O funcionamento interno do 555. Como que é construído internamente e qual a funcionalidade dos pinos, tá? Então, o 555, como qualquer CI, né, a gente consegue identificar o lado dele aqui pelo chanfre, normalmente ele também pode ter uma marca aqui, tá ok? Próximo ao pino 1. Então, falando de pinagem, né, o lado do chanfro, o ponto aqui, né, a marcação, nós temos pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pino 8 é a nossa alimentação, VCC, pino 1, o terra, ok? A alimentação, vamos falar aí ó, pelo nosso datasheet aqui, ó, de 4,5 a em torno aí de 16 volts, tá? É a faixa de operação dele. A gente vai trabalhar aqui no nosso circuito em torno de 9, 12 volts, tá? Então, alimentação, vamos considerar esses valores aqui nessa faixa. O que nós temos aqui, ó? Entre o pino 8 e o pino 1, nós temos esses três resistores aqui, ó, esses três resistores em série, cada um aqui de 5K. O que isso daqui nos fornece no circuito? Vamos entender aqui, ó. Esse ponto aqui do circuito, ó, o que nós temos? Nós temos o nosso VCC, a nossa tensão aqui de alimentação do circuito, dividido por 3, basicamente, porque nós temos 3 resistores, ok? Então, nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter 2/3 do nosso VCC. Assim como nesse ponto aqui, nós vamos ter 1/3 de VCC. Então, essas duas tensões aqui, ó, elas são duas tensões fixas que vão estar sendo usadas como referência aqui nos nossos amplificadores operacionais, tá? Que estão sendo usados como comparadores. Eu vou chamar esse daqui de comparador 1 e comparador 2, tá? Aqui na nossa explicação. Então, o que eu quero que você note aqui, ó? O 2/3 de VCC, ele está entrando nesse primeiro amplificador operacional aqui que eu estou chamando de 1, ele está entrando na nossa entrada inversora do amplificador operacional, ok? Nós temos aqui, ó, na entrada não inversora, tá lá no nosso pino 6, tá vendo, ó? Tá lá no nosso pino 6, que é o nosso pino de threshold. Aqui no nosso amplificador aqui do lado de baixo, o que nós temos? Nós temos essa tensão de 1/3 de VCC entrando na nossa entrada não inversora, ao contrário de lá, ok? Do amplificador 1. Nós temos então na nossa entrada inversora ligado no nosso pino 2, que é o pino de trigger, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Como que é o funcionamento básico do amplificador operacional, sendo usado como comparador? Basicamente, eu vou colocar aqui, ó, o amplificador operacional, tá? Então, ó, se a nossa, vamos chamar aqui, ó, de V+, é a tensão na entrada não inversora, tá? Então eu vou ter aqui, ó, V+ e V-, ok? Então, se a nossa tensão na entrada não inversora aqui for maior do que a tensão na inversora, a nossa saída, certo? Ó, a nossa saída, então vou colocar aqui, ó, o out do operacional
vai ser igual a high, tá? O que é high? High é nível lógico alto aqui na eletrônica digital, é ligado, tá? Vamos entender high como ligado nível lógico alto, tá? O contrário, né, se a minha tensão for menor, certo? Se a minha tensão na não inversora for menor do que na inversora, então eu tenho que a minha saída vai estar em nível low, ok? Ou seja, nível baixo. Não teremos tensão basicamente aqui. O amplificador operacional vai estar desligado, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, acompanha comigo, ó. Vamos dar uma olhada no trigger, no pino 2. O pino 2 está ligado, ó, na entrada inversora desse operacional 2 aqui, tá ok? Então, quando que esse amplificador operacional vai ligar ou desligar a saída? Então, o que nós vimos aqui, ó? Se a entrada V+, for maior do que a V-, liga. Se for menor, desliga. Então, esse controle externo, ó, porque esse valor aqui são fixos, eu sempre vou ter aqui, né, esse valor, essa tensão de referência. Quando o meu trigger, então eu já trouxe aqui para vocês, ó. Se o comparador 2 aqui, ó, que é o meu trigger, tá vendo, ó, ele tiver uma tensão na inversora menor do que o meu VCC, a saída desse comparador vai estar em high. Por quê? Ó, acompanha comigo, ó. Eu tenho 1/3 de VCC aqui. Se eu tiver uma tensão nesse pino menor que 1/3 de VCC, eu vou ter uma tensão maior aqui e menor aqui. Se eu tenho uma tensão maior na não inversora, ó, maior na não inversora, a saída é high. O contrário, a saída é low. Então, basicamente, olha comigo aqui, ó, esse pino 2, o pino de trigger, a gente consegue ligar o nosso amplificador operacional 2 quando essa tensão ela é menor do que 1/3 de VCC, é tensão low, tá? Então, quando aqui for low, eu ligo esse operacional. Quando aqui for high, eu desligo este operacional, tá ok? O que nós temos aqui ainda do pino 2? Ó, o pino 2 ele controla a entrada S do flip-flop. Então nós temos, ó, a saída desse operacional 2, assim como a saída do operacional 1, ligado num flip-flop, tipo RS. Então qual que é o funcionamento básico do flip-flop aqui? Basicamente, ele vai ou setar ou resetar a saída, ok? Qual que é a saída? Nossa saída aqui, ó. Então, o próprio nome aqui, ele já nos diz o que o flip-flop está falando. Set ou reset. Set ou reset. Set é nível lógico high, ele vai colocar nível lógico high na saída. Reset, ele vai colocar nível lógico low na saída. Então, ó, tô trazendo aqui para vocês, ó. O pino 2 trigger, ele controla a nossa entrada 7 do flip-flop, ok? O pino 6, ó, o nosso pino de threshold, ele controla a entrada R, tá vendo? A saída do nosso operacional está na entrada R do flip-flop. Então, o que isso significa? Que a gente controla o reset do flip-flop através do nosso pino de threshold. Como que a gente controla? Ó, a gente não está na entrada positiva, quando que a gente aciona aqui na saída? Quando mais for maior que menos. Ó. Se mais for maior que menos, a gente aciona, a gente ativa. Ativa o quê? O reset, que está ligado no reset. Então, para mim resetar o flip-flop, eu tenho que ter essa tensão maior que essa. Ou seja, o meu pino 6, tá aqui, ó. O meu pino 6, ó, no comparador, quando ele é maior que 2/3 de VCC, que é a tensão do pino não inversora aqui do nosso comparador 1. Então, quando essa tensão for maior do que 2/3, esse comparador 1, ó, o operacional 1, ele vai para nível lógico high na saída, ou seja, ele liga o operacional. Ele ligando o operacional, ele reseta o nosso flip-flop, certo? E com isso, qual que é a influência disso aqui no nosso circuito? Ó? O flip-flop, ele está ligado diretamente, ó, no nosso buffer de saída aqui, ó, no pino 3 do
do CI, tá? No nosso pino 3 do 555. Então, o flip-flop está controlando diretamente a saída do 555. Então, como que vai ser a saída do 555? Ó, vamos pensar aqui, ó, no flip-flop, ó. Ele tem a entrada R e S, tá? E ele tem uma saída, a saída do flip-flop, tá? Aqui eu vou ter 0 ou 1 ou 1 ou 0, certo? Ele vai ter basicamente duas opções aqui. Eu vou ligar um, vou desligar outro, ou vou ligar, ou ligo um e desligo o outro, tá? Quando a entrada 7 é ativada em nível high, o que acontece? Ó, 7 é ativado, a saída do flip-flop vai a 1. Quando o reset é ativado e o 7 não, a saída vai para 0. É basicamente esse o funcionamento. Então, se ele recebe high aqui, ele ativa a saída. Se ele recebe high aqui, ele reseta a saída. Tá ok? Então, o que eu quero que vocês percebam? Ó, o nosso pino trigger, quando a gente colocar uma tensão aqui baixa, menor do que 1/3 de VCC, esse operacional vai ligar, ele ligando, ele aciona a porta 7 do flip-flop e ele vai a nível high. Então a output vai no nível high. Então o nosso pino trigger, que é o pino 2, ele controla o flip-flop para setar o flip-flop, levando ó, a saída do flip-flop, o nosso pino 3 do 555 para high. Então esse trigger aqui, ó, ele tem a função de ligar a saída, tá? Ligar a nossa saída do 555, que é o pino 3 aqui, ó, ok? Esse pino aqui, o pino threshold, ele faz o contrário, ele desliga a saída, tá? Do 555, que é o pino 3. Por que que ele desliga? Quando eu coloco uma tensão aqui maior do que 2/3, de VCC, tensão no V+, é maior que a tensão de V-, nível high na saída, se eu tenho nível high na saída, eu estou ó, na entrada R, estou resetando o flip-flop. Resetando o flip-flop, eu coloco o nível low na saída dele, ó, que está direto do pino 3. Então eu tenho a minha saída sendo controlada por esses dois pinos, ligando e desligando, tá? Então, basicamente, essa é a função do pino 2 e do pino 6. Pino 3, tá? Simplesmente é a saída do meu circuito, tá? É a saída aqui do 555. Pino 4 é um pino de reset do CI 555, que está ligado ó, diretamente na entrada aqui ó, de reset, ó, na entrada de reset do meu flip-flop. O que acontece com este reset aqui então? Ó, note que ele está invertido, ele está barrado, esse símbolo aqui é de invertido. Então esse pino aqui, ó, reset, ó, se nível low ou high. A gente vai pensar aqui em digital. Eu vou colocar low ou high nesse pino. Quando eu coloco low, ou seja, estou colocando para GND, como aqui está invertido, ó, ele vai receber nível lógico 1 dentro do flip-flop. Ou seja, nível lógico low, eu aciono o reset. Então eu vou colocar aqui, ó, RST. Eu faço o reset. Se eu colocar nível high aqui, ó, VCC, por exemplo, eu ligar o VCC aqui, ó, eu não estou acionando o reset. Ele nada faz, ok? Ele, vamos colocar assim, ó, não faz nada, tá? Ele não aplica o reset no flip-flop, tá? Quando eu coloco então nível low, eu estou resetando o flip-flop. Quando eu faço isso direto aqui no pino de reset do flip-flop, o que acontece com a saída do flip-flop aqui, ó, que está no meu pino 3? Ela vai a nível low. Então, reset direto no flip-flop, eu reseto a saída para nível low, ou seja, eu reseto a saída do meu 555. Então, basicamente, ó, o pino de reset, ele reseta a saída do 555.
Se eu coloquei nível lógico low aqui, eu coloco nível lógico low na saída, tá? Basicamente é esse o funcionamento aqui do nosso pino de reset. Esse pino aqui, ó, de controle de voltagem, o pino 5, ó, note aonde ele está ligado, ó. Ó, ele entra aqui no comparador, tá vendo, ó? No V-. Ele tá uma tensão aqui, ó. Então eu consigo, basicamente, é um pino que nos possibilita externamente a gente alterar essas tensões de referência. É para isso que ele serve, tá? Então vamos lá, ó. Construção do 555, a gente tem esses 3 resistores em série com esse divisor de tensão, onde nesse nível eu tenho VCC, 2/3 de VCC, 1/3 de VCC, correto? Se eu quiser mudar essa relação aqui, ó, que está entrando nos comparadores, que está sendo usada como comparação, eu posso usar esse pino e aí externamente eu consigo, ao invés de colocar 2/3 de VCC, vamos imaginar que aqui eu tenho 9 volts. Aqui seria 6 volts e aqui 3 volts. Se eu quiser alterar essa tensão aqui para, por exemplo, 8 volts nessa referência, eu teria que controlar por aqui, tá? Então, basicamente, esse pino é um pino que nos permite alterar essa condição de comparação aqui dos nossos operacionais, tá ok? Muito pouco usado, para ser sincero, tem as suas aplicações específicas, mas a maioria dos circuitos a gente utiliza o próprio divisor de tensão aqui e as referências já fixas nos operacionais, tá? Pino de discharge. Olha só onde esse pino de discharge está ligado. Ó. Ele está ligado aqui no coletor desse transistor. E o emissor está para o terra, no pino 1. E a base desse transistor, ó, aonde que tá? Tá na saída do flip-flop. Que eu vou ter, né? Que eu já sei que eu vou ter horas que vai estar em high, horas que vai estar em low. Então, para que serve esse pino aqui, ó? Discharge, o próprio nome já diz. É para descarregar o capacitor. Normalmente no pino 7 a gente tem um capacitor sendo ligado. O que vai acontecer? Ó, quando a minha saída do flip-flop for 1, ele vai acionar o meu transistor, o transistor vai conduzir e vai aterrar esse pino aqui, ó. Vai ligar o pino ao terra. Então o capacitor aqui estará aterrado e ele vai se descarregar. Quando eu tenho nível lógico low na saída, aqui ó, do meu flip-flop, ou nível lógico low aqui no meu pino 3, esse transistor não está conduzindo, ele está aberto, então não tem essa conexão com o terra aqui, o meu capacitor não está descarregando, ele está no momento de carregamento. Aí a minha saída vai para nível lógico high, o capacitor, o transistor fecha, conduz e descarrega o meu capacitor. Basicamente é essa a ideia aqui deste pino de descarga. Vamos lá agora fazer a simulação aqui no nosso software Proteus, tá? Então, ó, eu já montei aqui o circuito, tá? Então eu tenho aqui o 555, coloquei, ó, na saída no pino 3 um resistor com um LED aqui para o terra, para a gente ver aqui a nossa saída, onde a gente vai ter nível low e high, né? A gente vai ver o LED acendendo quando tiver nível high e o LED apagado quando tiver nível low, tá ok? Tenho, obviamente, aqui polarizado em VCC com 9 volts no pino VCC e ground no nosso pino terra, que é a alimentação do nosso 555, tá? E eu tenho no pino 2, que é o pino de trigger, um potenciômetro para a gente estar variando aqui o valor do resistor e com isso variar nosso valor de tensão, tá? Nesse pino. Coloquei um multímetro aqui para a gente poder verificar qual que é a tensão no pino. Fiz o mesmo para o nosso pino 6, o pino de threshold, tá? Que são os nossos pinos de controle. Para ligar, trigger liga, threshold desliga basicamente a nossa saída. Então tem o potenciômetro também para a gente controlar a tensão aqui no pino. Tá? E aqui o nosso multímetro para que a gente possa enxergar aqui qual que é a tensão que está no pino. Também coloquei ó, no pino 4 um resistor ligado aqui direto no pino, né, para VCC. Então esse pino aqui está recebendo aqui, ó, a nossa tensão aqui alta, né, está recebendo uma tensão aqui. Também eu tenho um botãozinho aqui, ó, um push button,
para a gente poder aterrar o pino, ok? Então a gente vai aterrar aqui e colocar esse pino em low para que a gente dê o reset do 555, que vai resetar o nosso flip-flop e colocar nível low na saída, tá? Vamos ver isso daqui funcionando então, ó. Vou dar um play na nossa simulação, ó. Dei um play, ele começou aqui com o nível high, tá? O que eu vou fazer? Vou dar um reset aqui, ó. Resetei, ele já me leva à minha saída, o meu LED apagou, como esperado. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para ligar? Eu preciso colocar o trigger com uma tensão menor do que 1/3 de VCC. VCC é 9 volts, então a partir do momento que eu tiver menos do que 3 volts nesse pino, eu tenho que ligar a minha saída. Então, ó, se eu abaixar aqui o valor da resistência, ó, olha lá, menor do que 3 volts, acionei, tá ok? Ó, vou variar aqui agora, ó. Isso é um fator super importante que eu não comentei com vocês lá na parte teórica, vou comentar aqui agora. O flip-flop, ele guarda o último estado, ok? Então, o último estado dele foi acionado aqui pelo pino de trigger, certo? Nós acionamos aqui, ó, quando a gente caiu de 3 volts, acionamos. Não importa o que aconteça com esse sinal agora, ó. Eu não estou afetando lá o meu, eu não estou desligando, tá vendo, ó, o meu flip-flop, variando a tensão ou subindo a tensão, ele armazena o último status. A única maneira de eu desligar a minha saída é pelo pino de threshold ou pelo meu reset. Então, ó, vamos fazer um teste aqui no threshold. O que nós vimos lá? Ó, se eu tiver uma tensão, nesse caso, maior do que 2/3 de VCC, eu desligo a saída. Ou seja, maior do que 6 volts, né? 2/3 de 9 é 6. Então, se eu tiver mais do que 6 volts aqui, ó, vamos subir aqui o valor do resistor, olha lá, ó, 6.3, desliguei a saída. Se eu continuar subindo, obviamente, eu já fiz, né? Eu já acionei aqui o pino, ele já desligou, não vai influenciar. Se eu continuar descendo aqui, ó, note que eu já estou para baixo do trigger aqui que aciona, né? Ou do valor de tensão que aciona o meu operacional que está aqui internamente. Não importa, ó, o meu flip-flop mantém o último estado que ele alterou lá, né? Que aqui no caso foi a porta R, a porta de reset que a gente acionou. Então o flip-flop resetou. A única maneira de eu setar o flip-flop lá internamente é eu abaixar essa tensão no pino 2 menor do que 3 volts. Ó, observem, ó, lá, 2.7, acionei o flip-flop, setei o flip-flop, a minha saída vai para high, eu acendo o LED, ok? Como que eu reseto isso? Ou eu subo essa tensão, ou eu aciono o meu reset aqui, ó. Eu reseto o meu 555, que internamente está resetando o meu flip-flop, está levando a minha saída a nível low, ok? Se eu voltar aqui o botão, ó, como eu já tenho esse set aqui, né, no meu trigger acontecendo, né, internamente eu estou setando o flip-flop, eu já levo para high. Se eu subir, não vai mudar nada, porque o último status do flip-flop é high. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar isso aqui acima de 6 volts, ó, no pino 6, para mim desligar a minha saída. Então, basicamente, assim é uma demonstração para a gente entender o funcionamento interno do 555. A aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte o canal, toca o sininho aí para que o YouTube te avise das nossas próximas videoaulas, tá bom? O que eu tô planejando pra gente aqui nas nossas próximas videoaulas? Ó, eu vou trazer para vocês aplicações, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, aplicações práticas aqui no 555. Então eu tenho aqui, ó, a gente vai falar um pouco dos modos de operação. Eu tenho 3 circuitos aqui distintos já montados aqui para a gente poder exemplificar como é que ele funciona, tá ok? Então a gente vai falar, ó, da aplicação conhecida como A-Stable. Isso daí tá tudo aqui no datasheet, tá? Do nosso 555, ó. Modo de operação A-Stable.
modo de operação monostable e aqui mais embaixo, ó, o modo de operação bistable, tá bom? Então, são 3 modos de operação, não são todos os que existem vários outros modos aí que a gente pode estar utilizando. O 555, eu vou apresentar esses 3 que são os 3 principais, mas ele pode ser usado também como PWM, esse tipo de coisa, tá? Para modulação aí de onda, frequência, divisão de frequência e por aí vai. É bem genérico mesmo esse 6zinho, tá bom? Ó, tá aqui ele, um outro. Então a gente, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo com calma cada um desses 3 módulos aqui. Vou estar explicando para vocês o circuito, passando como que a gente montou o circuito, esquema elétrico e, óbvio, a gente vai revisar para a gente poder entender como que funciona, tá bom? Cada um deles. Muito obrigado, pessoal. A aula de hoje fica por aqui, então. Te vejo na próxima aula.